Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Estamos de feriado, estamos tranquilo aqui, prontos para ouvir Deus, receber de Deus, sermos ministrados por Ele, orarmos um pouco, colocarmos diante do Senhor a nossa vida, a nossa causa, a nossa família. Eu tenho realmente alguns motivos de oração e eu quero que você ore comigo. Tem alguns amigos, pessoas que estão hospitalizadas, que foram tocadas, né, pelo Covid-19. Eu digo tocadas porque a Bíblia diz que se você crer, mesmo que alguma coisa mortífera possa te tocar, não te fará dano algum. Em nome de Jesus, eu creio que nenhum mal vai chegar na vida deles e nós vamos orar por eles. Amém? Tá cedo ainda, tem muita gente hoje descansando. Estou tomando aqui hoje um chazinho para acompanhar vocês, confiando de que o Senhor é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é? Hoje eu quero falar com vocês e reavivar a nossa memória sobre fé, porque a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E também diz que se você tiver uma fé como um grão de mostarda, não é? Você pode dizer a este monte, sai desse lado e vai para o outro lado, que isso vai acontecer. Não estamos nos referindo ao tamanho do grão de mostarda, mas ao processo do grão de mostarda cair na terra, morrer e se tornar uma das maiores hortaliças. Amém? Então, que Deus possa nos abençoar hoje e que a sua fé seja aumentada para que você possa, em nome de Jesus, ficar firme no tempo presente, para que você possa ser abençoado em tudo, para que o nome do Senhor seja glorificado, né? Para que a sua família seja guardada debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro. Amém? Vamos ler na palavra de Deus, enquanto você procura, no livro de Lucas 8. Lucas 8. Quando você está procurando, eu tomo mais um chazinho aqui. Lucas 8, no versículo 22. Bom dia, pessoal, está chegando. Lucas 8, versículo 22 até o versículo 25. O nosso tema de hoje é sobre fé. Duas letras, fé, juntas, pode produzir uma explosão na sua vida. Que a sua fé seja aumentada. Diz assim, 8, versículo 22. Quando Jesus acalma a tempestade. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos, vamos para o outro lado do lago. Eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando, Mestre, Mestre, vamos morrer. Ele se levantou, repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntavam uns aos outros, quem é este que até aos ventos e às águas dá ordens e eles lhe obedecem? Quem é esse que ele dá ordem aos ventos, ele dá ordem às tempestades e os mesmos lhe obedecem?
Perceba, o mesmo relato sobre essa tempestade, esses ventos fortes que vieram sobre esse barco onde estava em Jesus, ele é apresentado de três maneiras. No fundo, a história é a mesma, mas Mateus, Marcos e Lucas, eles trazem alguma coisa que pode nos ensinar nessa manhã. Em Mateus, no versículo 25, a expressão dos discípulos, como eram, não é? Estavam ali os discípulos do Senhor, eu imagino que um possa ter falado uma coisa, o outro possa ter falado outra coisa, e um terceiro possa ter falado outra coisa, e Mateus, Marcos e Lucas, ele menciona quando cada discípulo chega a Jesus, falando de uma forma. Em Mateus, no versículo 25, os discípulos dizem ao Senhor assim, já falando, nós perecemos. Imagina o desespero dos discípulos, aquela tempestade vindo, o barco inundando, a ponto de virar, de ir a pique, deles morrerem, e o Senhor dormindo. O Senhor tranquilo, descansando. Às vezes nós achamos que no meio da nossa tempestade o Senhor está muito tranquilo. Na verdade, Ele está no tranquilo porque Ele tem o controle de tudo em suas mãos. Ele tem o controle da sua vida, Ele tem o controle da sua casa, da sua família, do seu trabalho, das suas finanças. Ele sabe que no final a tempestade e os ventos vão obedecê-lo e eles vão se acalmar. Tanto o vento como a tempestade. Aí Jesus responde a esse questionamento, a essa afirmação, porque os discípulos chegam para ele, em Mateus, e diz assim, perecemos. E o que Jesus responde? Por que sois tão tímidos, homens de pequena fé? No versículo 26. Então Jesus diz para eles, olha, por que vocês estão tão tímidos? Tímidos no sentido de serem, poxa, vocês estão recuando, já andaram comigo um pouco, estão se acovardando. A Bíblia diz que o Senhor não nos deu espírito de covardia, para que a gente não tenha coragem de enfrentar os ventos e as tempestades da vida. Nesse momento eu quero te encorajar, conforme a Bíblia diz, a enfrentar os ventos e as tempestades da vida na certeza de que Jesus está no seu barco e de que Ele é o Senhor que acalma a tempestade, que não vai ser o seu esforço humano, que não vai ser a sua estratégia humana, não vai ser aquilo que você planejou, ou não vai ser nenhuma pessoa que às vezes nós já colocamos no nosso coração. Essa vai ser a tábua da minha salvação. Eu vou procurar essa pessoa, eu vou procurar. Não. Vá ao Senhor. Vá aos pés do Senhor, mesmo que o Senhor te responda. Por que vocês são tão tímidos, homens de pequena fé? Porque você precisa ouvir essa resposta e tirar dela um aprendizado. Por que eu sou tão tímido que eu mesmo não posso dar ordem ao vento e à tempestade para que eles se acalmem? Hoje, depois que os discípulos naquele contexto estavam aprendendo, mas nós sabemos que o Senhor se entregou voluntariamente por nós na cruz do Calvário, que morreu ao terceiro dia e ressuscitou, que o mesmo Espírito Santo que o levantou dentre os mortos é o mesmo Espírito Santo que está com você e te dá poder, graça, força para dar ordem aos ventos fortes e às tempestades na sua vida para que se acalmem e para que você continue a sua vida em segurança. E Jesus questiona então lá em Mateus, por que sois tão tímidos, homens de pequena fé? Deus quer aumentar a sua fé nessa manhã. Já em Marcos, os discípulos, eu imagino que em cada contexto um discípulo tenha chegado para Jesus, ou todo mundo estava falando ao mesmo tempo, porque quando a gente tem um momento de desespero, todo mundo quer se salvar, então todo mundo fica falando ao mesmo tempo. Uma outra expressão, já Marcos usa assim,
Mestre, você não se importa que pereçamos? Né? Já joga para Jesus, né? Já cobra Jesus. Você não se importa? Em Mateus ele diz assim, perecemos, estamos perecendo. Mas aqui alguém já aponta o dedo, mestre, você não está se importando com isso? Você não se importa que pereçamos? Novamente, da mesma forma que Mateus descreve aqui em Marcos, depois que ele acalma a tempestade. Veja, Jesus sempre acalma a tempestade e os ventos do nosso barco. Depois que ele acalma a tempestade, no versículo 38, qual foi a resposta dele? Ele diz assim, por que sois assim, tímidos? Como é que não tendes fé? Em Mateus ele diz, homens de pequena fé. Agora para Marcos ele já diz, como que vocês não têm fé? Como que vocês não têm fé? Vocês já têm visto alguns sinais? Vocês já têm visto maravilhas? Como você não tem fé? Eu te encorajo hoje, dá ordem aos ventos e às tempestades na sua vida e declara, não precisa nem gritar, com o Espírito Santo que está em você, você pode dar ordem e dizer, acalmem-se, cessa essa violência, ondas impetuosas, ventos fortes, cessem na minha vida, em nome de Jesus. Como é que não tendes fé? Marcos relata no versículo 40 sobre a resposta de Jesus. Então, onde é que está a sua fé? Cadê a sua fé? Né? Onde está a sua fé? Por que estáis tímidos? Vejam, a convergência nas três exposições, tanto de Mateus, Marcos e Lucas, é que sempre Jesus acalma os ventos e a tempestade, independentes se ele não encontra fé, se a nossa fé é pequena. Porque já em Lucas, veja como Lucas descreveu os discípulos dizendo para o Senhor, apavorados, e eles diziam assim, estamos perecendo. Aí o Senhor responde no versículo 24 para eles, depois de acalmar os ventos e a tempestade. Qual é a lição para nós nessa manhã? Não importa como você se encontra. Não importa se a sua fé é pequena ou se não se encontra mais fé, o Senhor vai acalmar os ventos e as tempestades que estão açoitando o seu barco, que estão açoitando a sua casa, a sua família, o local onde você está. O Senhor vai acalmar os ventos e as tempestades. Ele chegou hoje para isso, porque Ele nunca chega atrasado. E a sua presença, ela está nesse lugar. E esse milagre vai acontecer. Ventos e tempestades já cessaram. E Lucas, ele já mostra isso, o desespero do pessoal, dizendo, estamos perecendo. E no versículo 24, depois que ele acalma os ventos e acalma a tempestade, Jesus pergunta para ele assim, versículo 25, onde está a vossa fé? Onde está a vossa fé? Mateus, então, Jesus respondendo os discípulos, ele confronta, diz, por que vocês são tão tímidos? Ou seja, por que vocês ficam esperando por mim se está em você? Dá ordem aos ventos e às tempestades para que eles se acalmem. Jesus já nos deu o caminho, já mostrou o caminho de como nós temos que fazer. Nós temos que fazer hoje no nome de Jesus. Tudo que pedirmos ao Pai no nome de Jesus, crendo, Ele nos concede. Então hoje aprenda você mesmo a dar ordem aos ventos e às tempestades que têm se levantado contra a sua vida. Mateus diz isso assim e Jesus diz porque vocês estão tímidos, homens de pequena fé. Homens de pequena fé. Em nome de Jesus, ponha sua fé em ação. Marcos, então, diz, como é que não tendes fé? Jesus nem via mais fé. Como não tendes fé? Mas ele continuou fazendo o trabalho dele. Não nos abandona. Tranquilo,
dá ordem aos ventos e às tempestades para que se acalme. E Lucas, Jesus disse: aonde está a vossa fé? Aonde você tem colocado a vossa fé? Os ventos e as tempestades que enfrentamos, amados, no mundo espiritual, são descritos lá em Efésios 6, versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: pois a nossa luta não é contra os seres humanos. E às vezes você analisa a sua fé contra uma pessoa. Em nome de Jesus, para de agir dessa maneira, porque você não tem que lutar contra uma pessoa. Não é ela que é o culpado dos ventos e as tempestades estarem assolando vocês. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Vocês se lembram quando Jesus passou num determinado lugar e tinha uma legião de demônios, e os demônios eles começaram a gritar: por que você vem contra nós, Jesus de Nazaré? Jesus tranquilamente expulsou, e era uma legião, e eles pediram: então permite que a gente se jogue, que a gente entre naqueles porcos. Eles entraram naqueles porcos e caíram num precipício e foram para o mar. Se afogaram, os porcos se afogaram no mar, e aquela legião ficaram no mar, não é? Eu estou fazendo essa lembrança porque era a mesma época, no mundo espiritual, mesmo lá no mar, aquela legião pode se levantar, o inimigo pode se levantar, forças contrárias contra aquele barco poderia ter levantado. Assim como o inimigo pode estar tentando levantar forças contrárias contra a tua felicidade, contra o teu casamento, contra a tua carreira, contra o teu ministério. E em nome de Jesus, você tem fé, porque o Senhor te deu autoridade. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. E você tem fé hoje para dar ordem aos ventos e às tempestades, para que cessem na sua vida. Então, Efésios 6,12, escreve aí, se você está estudando: a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nossa luta não é contra pessoas. Ame as pessoas. A nossa luta não é contra as pessoas. Ame as pessoas, em nome de Jesus. Números 23, versículo 19, nos lembra: Deus não é homem para mentir. Repete aí comigo: Deus não é homem para mentir. Deus não é homem para mentir. Se Deus não é homem para mentir, a boa obra que Ele começou na minha vida, Ele é fiel para completá-la. Cada promessa que Ele me fez vai se cumprir. Em nome de Jesus, Deus não é homem para mentir. Se Ele diz que me escolheu, vocês não me escolheram. Mas eu escolhi vocês para que vocês possam ir e dar frutos e o vosso fruto permanecer. Jesus disse isso. E Deus não é homem para mentir. E o Senhor disse que nessa luta você não vai ter que lutar. Fica parado, está de pé e veja o livramento que o Senhor vai te dar. Deus te traz livramento. Deus não é homem para mentir. Sempre que achamos que a fé está em nós, que a fé está na nossa capacidade limitada, ou na nossa força de trabalho, né, de agir e de resolver as coisas. E às vezes nós ouvimos a voz e a mentira do diabo que diz: se eu não fizer, quem é que vai fazer? Não é? E nos colocamos nessa condição de que a solução virá de nós, a solução não virá de você. A solução vem do Senhor.
não está na sua capacidade limitada de agir. E quando nós atuamos dessa maneira, nós somos considerados homens de pequena fé. Coloca a tua fé em ação. Não vá nesse esforço humano de tentar conquistar alguma coisa. Para tudo. Está sofrendo a ação de ventos e tempestades? A sua luta é nas regiões celestiais. Começa a clamar e a declarar em nome de Jesus: cessa. Cessa ventos. Cessa tempestades. Cessa toda ação de principados e potestades, de autoridades e dominadores no mundo espiritual contra a minha vida, está repreendida agora em nome de Jesus. Que cessem os ventos fortes e as tempestades contra a minha vida. Em Daniel 11:32, eu estou já terminando, diz assim, que o povo que conhece o seu Deus se torna forte e ativo. Como é que eu vou ter a minha fé aumentada? Como é que eu vou resistir e vencer o mal conhecendo o meu Deus? E essa é a nossa missão, conhecer a Jesus e torná-lo conhecido. Conhecer a Jesus e torná-lo conhecido do mundo. Então conheça e prossiga em conhecer a Jesus Cristo. Daniel, ele declara que o povo que conhece o seu Deus se torna forte e ativo. E numa batalha espiritual, na Nova Versão Internacional, ele diz assim, resistirá com firmeza. O povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza. Eu não sei quais lutas, eu não sei que ventos fortes e que tempestades têm te assolado, mas o povo que conhece o seu Deus se resistirá com firmeza. Ele se tornará forte e ativo, ou seja, colocará em prática a sua fé. Então, debaixo dessa palavra, você pode resistir hoje a toda a afronta do inimigo contra você. Jesus continua onde está, ao seu lado, como estava naquele barco tranquilamente, porque Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e vai ser para sempre. E naquela época Ele deu ordem aos ventos e a tempestades e cobrou dos discípulos aonde está a vossa fé. Porque chegaria o momento que eles colocariam a fé deles em ação. E esse momento já chegou para nós. Tem alguém enfermo na sua casa? Em nome de Jesus, agora, estenda a sua mão e repreenda a enfermidade. Aonde está a vossa fé? Enfermidade, saia do corpo dele agora, porque ele é templo do Espírito do Senhor. Dá ordem ao vento, dá ordem à tempestade, e que o jugo seja quebrado naquela vida. Tem escassez, está passando alguma necessidade, dá ordem à tempestade. Ventos de escassez, tempestade de escassez, de necessidade. Em nome de Jesus, vocês estão repreendidos agora na minha vida. Em nome de Jesus, sejam repreendidos. Saiam, porque o meu Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, é fiel. E Ele suprirá cada uma das minhas necessidades em glória. Amém? Amém? O apóstolo Paulo ensinava lá em Filipenses 4 que eu sei estar abatido, sei passar necessidade. É diferente quando você passa a necessidade com Deus, porque Ele realmente te dá força, porque você o conhece. Você resiste com firmeza e vence. Mas no versículo 13 ele diz, eu sei passar tudo isso e sei ter abundância também. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E é o Senhor que te fortalece nessa manhã e aumenta a sua fé. De tudo que eu falei, lembra-se eu vou deixar aí no Facebook os textos ali na introdução para que você possa ler. Não fique somente com a leitura que a gente faz aqui de manhã, não. Você pega esses textos que eu deixo ali, leia novamente e vá crescendo, e vá conhecendo o seu Deus, tendo como base o exemplo, o relacionamento de Jesus com seus discípulos,
ou com seus profetas, como com Daniel, que nos deixa essa declaração: o povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza, se tornará forte e ativo. Em Números que eu li, que diz que Deus não é homem para mentir. Em nome de Jesus, que a sua fé seja aumentada nessa manhã e que os ventos fortes e as tempestades que assolam o barco da sua vida se acalmem. Nos 3 relatos dos evangelhos, nós vemos que antes de Jesus confrontar os discípulos, ele acalmou os ventos e as tempestades. Tenha certeza disso, que ele já fez isso hoje na sua vida, na sua casa. Ventos e tempestades já se acalmaram. Pode verificar. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós entendemos, Senhor, a Tua palavra e nós te suplicamos que o Senhor possa nos abençoar e aumentar a nossa fé, porque o Senhor tem realizado grandes coisas. O Senhor é o mesmo ontem, o Senhor é o mesmo hoje, o Senhor será para sempre. E na mesma forma como naquele acontecimento que Lucas relatou, a Bíblia diz que os discípulos ficaram amedrontados e admirados e perguntaram uns aos outros: quem é este que até aos ventos e às águas dá ordens e ele lhes obedecem? Nós também hoje podemos entender que podemos dar ordem aos ventos e às tempestades fortes que vêm nos assolando, porque fazemos isso no Teu nome. E é no nome de Jesus que, junto com os meus irmãos agora, Senhor, eu dou ordem aos ventos e às tempestades, sejam em que áreas forem da minha vida, se acalmem, cessem. Na vida financeira, que ventos e tempestades cessem. No meu casamento, no meu relacionamento familiar, com os meus pais ou com meus filhos e netos, que ventos e tempestades cessem. Na minha empresa, com relação a negócios, a clientes, em nome de Jesus, mesmo que o mundo esteja em crise, nós estamos em Cristo, que aumenta a nossa fé, e declaramos: ventos e tempestades cessem na nossa empresa, na nossa vida profissional, na nossa carreira, ou seja, como profissional liberal, ou como funcionário público, ou em alguma empresa. Ventos e tempestades cessem. Receba a tua libertação, receba a prosperidade que vem do Senhor, não do teu esforço humano, mas que o Senhor abençoe agora o seu trabalho, coloque a sua mão poderosa sobre você e restaure as tuas forças e abra os teus olhos para que você enxergue que os ventos e as tempestades fortes que estavam te assolando já cessaram, em nome de Jesus. Hoje nós oramos por aqueles que foram acometidos com a Covid-19. Eu oro especialmente pelo Rubens, pelo Rubinho que está hospitalizado. Pai, eu oro pelo Vinícius, em nome de Jesus. Eu oro pelo Cláudio, Senhor, pela sua esposa. São pessoas, Senhor, que nós conhecemos ou que são do relacionamento dos teus servos, de outras pessoas que muitos conhecem aqui. Eu oro para que os ventos e as tempestades cessem na vida deles. Em nome de Jesus, que o Covid-19 retroceda e que eles levantem na força do Senhor. Assim eu oro, te pedindo, Senhor, que continue abençoando os médicos, os pesquisadores, para que seja encontrada uma vacina contra esse mal, contra esse vírus. Nós oramos juntos e declaramos que ventos e tempestades contra essa nação já cessaram, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Creiam nisso. Leiam a palavra do Senhor. Eu já deixei o trecho lá de Lucas para que você possa ler desse relato quando Jesus acalma os ventos e as tempestades. Eu continuo pedindo você
Vou deixar o meu link ali do YouTube, do meu canal no YouTube. Essa ministração vai estar na íntegra lá no canal do YouTube, para que você também acompanhe a qualquer hora que você quiser, né? O meu canal do YouTube é Cláudio Modesto 77, ou seja, youtube.com/Cláudio Modesto 77. Eu peço que você acesse, mas precisa clicar no inscrever-se. Inscrever-se. Nós precisamos, em nome de Jesus, em algum momento vamos chegar a 1000 seguidores para passarmos a transmitir os cultos ao vivo pelo celular, também pelo YouTube. Então, me ajude a divulgar e acesse lá e se inscreva. E ouça novamente essa ministração lá pelo YouTube, tá bom? Você que está chegando agora tem a oportunidade de ouvir novamente, porque a ministração vai ficar disponível, gravada aí no Facebook. Que Deus te abençoe abundantemente. Hoje é feriado, continue na presença do Senhor. Nós voltamos a qualquer momento em oração ou dando um testemunho, ou amanhã às 6:30 da manhã, para juntos orarmos e recebermos a palavra de Deus. Deus te abençoe rica e abundantemente.